Um bom dia a todos, cumprimento a todos com graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Para mim é muito bom poder estar aqui. Quero mais uma vez agradecer o pastor Adriano, o conselho da igreja aí pelo convite. Ontem já pude ter um momento aqui no período da manhã. Fazia 20 anos que eu não vinha a essa igreja, né? Então um bom tempo que eu não passava por aqui. A nossa igreja presbiteriana do Gama, durante um tempo, né, tinha um programa de rádio que era realizado aqui por essa igreja, e durante um tempo nós fizemos uma parceria, assim, não, acho que foram 6 meses mais ou menos de parceria, que a gente dividia o tempo do programa de rádio. Então, realmente o tempo passa muito rápido, né? E para a gente é uma alegria poder rever alguns irmãos, poder também conhecer outras pessoas, e a minha oração é que Deus abençoe muito essa igreja. Também quero aproveitar para cumprimentar a igreja pelos 60 anos de aniversário de organização. Vi que a gente tem uma coisa em comum, além do laço denominacional e confessional, né? Mas dando uma olhada rápida ali no histórico da igreja, que consta lá no site de vocês, consta lá que um pastor chamado Natanael Emerick auxiliou aqui na construção do primeiro templo. Parece que era uma estrutura de madeira, ainda foi isso mais ou menos que eu entendi, né? E esse pastor, o reverendo Natanael Emerick, foi pastor lá da nossa igreja, foi o 8º pastor da igreja presbiteriana de São José do Rio Preto. Então, passou por lá, depois veio aqui também abençoar essa região. Ficamos felizes em encontrar o nome dele na história dessa igreja. Transmito também um abraço do nosso conselho, da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto, e é isso mesmo, sempre tem essa pequena confusão, às vezes a gente se identifica como sendo de São José do Rio Preto, a pessoa conversa com a gente um tempo, pois eu também gosto muito de Ribeirão Preto, é muito bom, e aí isso acontece, é muito normal, né? Eu quero convidar você, nessa ocasião, para abrirmos as nossas Bíblias, no capítulo 4 do livro de Gênesis, capítulo 4, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1 até o verso 24, vamos fazer essa leitura. Se você quiser ler comigo, né, a gente pode fazer uma leitura a uma só voz. Se você quiser, pode ler comigo a partir desse momento, Gênesis 4, de 1 até 24, diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden.
E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada, e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, esse foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Vamos fazer uma oração? Senhor, pedimos a Tua bênção sobre esse momento de estudo da Tua palavra, que o Senhor esteja conduzindo os nossos corações, nossas mentes, e que, como ouvimos, ó Deus, nesta manhã, na leitura da carta a Timóteo, é bom nós sabermos que essa escritura é inspirada pelo Senhor e que ela é útil, ó Deus, para o ensino. Que o Senhor possa nos ajudar para que ela seja útil também para a nossa vida prática, para a nossa caminhada, para a caminhada individual, familiar e para a caminhada, ó Deus, da primeira igreja presbiteriana de Taguatinga, como igreja, que ela seja fortalecida e consolidada no desfrute da graça do Senhor por meio da aplicação poderosa da Tua palavra nos corações. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero dizer aqui que eu gostaria muito da participação de vocês. Vocês vão ter plena liberdade aí de fazer perguntas, ou aqueles que quiserem, de repente, interromper para fazer algum tipo de ponderação, de colocação. E se vocês não fizerem perguntas, eu vou tocando aqui, eu vou seguindo, né? Então, é muito importante que você fique plenamente tranquilo para levantar a questão que achar interessante, que achar pertinente, tá certo? Mas o meu objetivo nesse estudo é meditar sobre um tema assim meio estranho, né? As tragédias e as disfunções na família, e olhando especialmente para esses versículos aqui de Gênesis capítulo 4, de 1 até 24. Esse capítulo 4 de Gênesis, ele tem 3 divisões. Você vai olhar que 3 vezes aparece nesse capítulo essa referência à coabitação. Então ele começa lá no verso 1, dizendo que Adão e Eva coabitaram. Depois, no verso 17, Caim coabitou com a sua esposa, e termina lá no verso 25, uma outra afirmação sobre isso. Adão e sua esposa agora novamente coabitam e têm novos filhos. Então, a ideia-chave aqui é essa ideia. O que faz o corte das sessões é o verbo coabitar. Nessa primeira divisão, a gente tem esses personagens, né, o próprio Senhor Deus, Adão e Eva, e Caim e Abel, dos versos 1 até 16. Na segunda divisão do capítulo, a gente tem Deus. Aliás, é interessante essa segunda divisão, porque nela Deus não é mencionado, é exatamente algo diferente que acontece aqui. Até esse ponto do relato de Gênesis, Deus é sempre destacado em todas as narrativas, mas nessa segunda sessão especificamente, versos 17 a 24, Deus não é mencionado, e quem aparece aí são esses descendentes de Caim, as esposas deles, né, e um jovem aqui cujo nome não é citado. E tanto na primeira quanto também nas segunda divisões do capítulo ocorrem assassinatos, coisas que se repetem dentro do capítulo. E se olhamos a última divisão, que a gente não chegou a ler, os versos 25 a 26, nessa última divisão os personagens são o Senhor Deus, Adão, Eva e a sua nova descendência, Sete e Enos. E tanto a primeira divisão, ou seja, o modo como o capítulo começa, como a última divisão, o modo como ele termina, o início e o fim do capítulo contém atos de adoração. Então a gente encontra adoração no início, adoração no fim, assassinato no meio. É mais ou menos isso que a gente encontra nesse capítulo 4 de Gênesis. Então, um capítulo muito interessante, que tem muitas coisas úteis para trazer aqui para o nosso coração. E a gente vai abordar os versículos 24 e 25, se Deus permitir, no culto da noite, né, num formato de sermão. Mas agora o nosso objetivo é olhar para os versos 1 a 24, essas primeiras 2 divisões aí do capítulo 4 de Gênesis.
E a partir dessas duas divisões eu gostaria de propor aqui duas coisas. Entendo que o texto permite que a gente faça duas afirmações e a gente vai trabalhar então, vamos tentar conversar em torno dessas duas afirmações. A primeira afirmação é que famílias podem ser tocadas por maldade e tragédia. A primeira afirmação, a partir do verso 1 até 16, eu creio que a gente tem boa base para fazer essa afirmação, que famílias podem ser tocadas por maldade, por tragédia. A segunda afirmação, versos 17 até 24, é que famílias podem afastar-se completamente de Deus. Versos 17 até 24. Então, essa é a trilha que a gente vai seguir. Vamos dar uma olhadinha, então, nesse primeiro bloco aqui, nesse primeiro ensino. Famílias podem ser tocadas por maldade e por tragédia. Foi exatamente isso que aconteceu com a primeira família da Bíblia. A primeira família da Bíblia deveria chamar mais e mais a nossa atenção. Quando a gente medita sobre o que é casamento, o que é família, normalmente a gente deixa de dar uma atenção devida àquilo que os primeiros capítulos da Bíblia trazem para a gente. A gente vai encontrar, do capítulo 1 até o capítulo 2 de Gênesis, Deus criando todas as coisas, Deus estabelecendo o casamento, ele cria a mulher, ele leva a mulher a Adão, como um pai faz no ato do casamento, né, entregando a sua filha ao seu noivo. Adão profere a primeira palavra humana registrada na Bíblia, que é um poema, que é chamado de o Cântico do Amor, né, quando ele diz, tu és osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-lhe-ei varoa, porque do varão foi tomado. Né? Aquilo ali é o primeiro trecho da Bíblia inteira em forma de poesia, e é muito digno da nossa atenção que a primeira palavra proferida pelo ser humano, registrada na Bíblia, seja uma poesia de amor, um cântico que é chamado de Cântico do Amor. No capítulo 3, a gente tem a inserção do pecado dentro da história, primeiro o momento da tentação, depois as consequências da queda na segunda parte daquele capítulo, e o capítulo 3 termina de forma muito trágica, né, com aquele primeiro casal sendo expulso do Éden, e agora os querubins sendo colocados na entrada do jardim para que eles não tenham mais acesso à árvore da vida. Então é assim que termina o capítulo 3, mas a gente precisa sempre lembrar que o capítulo 3 termina com a nota de grande esperança, porque logo depois da queda Deus profere, é o primeiro momento da Bíblia em que a gente encontra um anúncio do Evangelho. Gênesis 3,15, é aquilo que a gente chama de proto-evangelho, o primeiro evangelho. Deus promete, logo depois da queda, que ele vai enviar o Redentor, e que o Redentor vai vencer a serpente, o Redentor vai consertar aquelas coisas que foram estragadas na ocasião da queda. Deus, naquela ocasião também, ele, ao invés de aplicar imediatamente a sentença de morte sobre o homem, logo depois de prometer o Redentor, ele vai literalmente dizer isso, ele vai demonstrar que aquele casal vai continuar nesse mundo, que as promessas pactuais de Deus, da aliança que Deus estabeleceu com aquele casal, Deus vai continuar mantendo, ou seja, Deus vai permitir que aquele casal tenha filhos, que eles agora caminhem, vivam, explorem a terra, trabalhem na terra. Deus simplesmente vai dizer, agora vai ter consequências por conta da queda, esse trabalho vai ficar exaustivo, a relação entre marido e mulher não vai ser mais a mesma coisa, vai ser cheia de conflitos, e vai ter aquele momento em que o homem, depois de trabalhar exaustivamente, simplesmente vai voltar ao pó de onde ele veio, como consequência do pecado. Mas é interessante que mesmo com essas palavras, Deus está dizendo ao homem, eu estou fazendo uma provisão de graça, eu estou garantindo a continuidade da vida, eu estou garantindo a vocês que virá um Redentor que vai resolver esse problema que surgiu aí. É assim que termina o capítulo 3. Então a gente percebe uma família que se tornou frágil por conta da queda, mas mesmo assim foi socorrida pela graça de Deus lá no capítulo 3. Por pura graça, então, Deus assegurou então essas bênçãos, e aquela graça encheu o coração de Adão e também de sua esposa de esperança. O capítulo 4 começa mostrando isso. Lá no capítulo 3, assim que Adão recebeu a promessa do Redentor, ele deu nome à sua esposa, chamou a sua esposa de Eva, que significa vida. Então ele foi infundido de esperança. E quando olhamos esse capítulo 4, a gente vai verificar que aquela esperança, a gente pode dizer isso, era a esperança no Evangelho, era a esperança de um Redentor, é a esperança de um Deus que salva, que ajuda e abençoa o ser humano pecador.
Aquela esperança produziu 3 resultados excelentes na vida daquele primeiro casal. Está aí no início do capítulo 4. Eles foram reaproximados como casal, os filhos deles se dedicaram a profissões boas e honestas, e a família se dedicou ao culto. Então, esse primeiro resultado está já no início do capítulo 4, verso 1, diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Então, eles se reaproximaram depois daquela situação de pecado, e eles coabitaram, e a palavra de Deus vai dizer, então, que chegaram os primeiros filhos. O nome do primeiro menino, Caim, um nome que tem, o texto tenta explicar isso para a gente, mas os comentaristas, à medida que vão trazendo as explicações, às vezes confundem a gente um pouquinho, mas tudo indica que, basicamente, a ideia aqui é de um jogo de palavras com o verbo adquirir. O texto diz assim: e deu à luz a Caim, então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Na Bíblia alemã, a Bíblia produzida por Martinho Lutero, a gente está falando aqui, mencionou a reforma agora há pouquinho, né? Lá naquela tradução, Lutero traduziu literalmente assim: adquiri um homem, a saber, o Senhor. É assim que Lutero traduziu. Ele coloca essas palavras, ele diz, essa é a interpretação literal do texto no original. E aí existe um debate sobre isso, mas de modo geral, a gente tem um certo consenso de que, de fato, esse é o sentido literal, e que, inclusive, a nossa tradução é uma espécie de tradução que já interpreta o texto hebraico. Mas a ideia é essa: eu adquiri do Senhor um homem, algo muito incomum. É o único lugar na Bíblia em que um bebê é chamado de varão, chamado de homem adulto, não é? E exatamente isso leva alguns a compreenderem assim, esse também é o meu entendimento, que naquele momento em que Caim nasceu, Eva recebeu Caim como uma bênção e promessa, e talvez ela tivesse essa convicção, eu creio que ela tinha essa ideia de que Caim poderia vir esse redentor, aquele menino que pisaria a cabeça da serpente e que traria a redenção que foi prometida em Gênesis 3:15. Então Eva tinha um olho na promessa da redenção, um olhar na promessa da redenção. É assim que ela recebe o seu primeiro filho. E, ao mesmo tempo que ela tinha um olhar na promessa da redenção, ela também tinha uma percepção sobre a realidade do pecado, a realidade da queda. Porque o segundo filho recebe um nome também muito especial, ele é chamado de Abel. O texto diz: depois deu à luz a Abel, seu irmão. E aquilo que aparece como nome próprio aqui, aparece no livro de Eclesiastes com outra função, não é? Porque Abel aqui é nome, mas em Eclesiastes essa mesma palavra, que é o nome de Abel em Gênesis, é traduzida ali como vaidade. Então, todas as vezes que você lê o livro de Eclesiastes e você encontrar assim, tudo é vaidade, lá no original está dizendo, tudo é Abel, tudo é Abel, tudo é Abel. O nome Abel significa vento, significa uma coisa que passa, significa uma coisa que é fugidia, não é? É um fôlego, é algo temporário, essa é a ideia. Então ela tem o primeiro filho, diz, adquiriu um varão com o auxílio do Senhor, veio o segundo, e ela vai se lembrar agora que existe promessa de redenção, mas também agora existe uma vida que passa, existe uma vida que é marcada, que agora de certa forma tem que lidar com essa consequência da queda. Então parece que um primeiro resultado foi esse: eles receberam promessa de redenção, agora eles se uniram, coabitaram, tiveram filhos, estão agora levando adiante aquela bênção que Deus estabeleceu na criação. Mas aquela promessa do Evangelho no capítulo 3 também produziu um segundo resultado, porque esses filhos de Adão e Eva se dedicam a profissões boas, profissões honestas, como a gente lê em Gênesis 4:2, Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. O que o texto está tentando apontar para a gente é que aquela família, agora, tendo recebido promessas de Deus, está tocando a vida para frente. Aconteceu aquele evento desolador da queda, foram expulsos do jardim, estão vivendo nesse mundo, tocando a sua vida para frente, crendo nas promessas, sabendo que agora a vida não é perfeita, desenvolvendo profissões, se dedicando ao trabalho, cumprindo aquilo que lá na criação Deus estabeleceu e que a gente chama de mandato cultural. Então essa é a caminhada dessa família no mundo. E como terceiro resultado daquela promessa do Evangelho, lá do capítulo 3 de Gênesis 3:15, essa família
se dedicou ao culto. Veja aí, versos 3 e 4. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E esse termo que é traduzido como oferta, tanto no verso 3 como no verso 4, ele designa todo tipo de dádiva, aquelas dádivas que você separa como homenagens, ou como expressões de gratidão, ou para a aliança, e descreve, veja só, tanto no verso 3 como no verso 4, as duas palavras traduzidas aí, a palavra que é traduzida como oferta, ela tem a ver, ela se aplica muito bem, tanto para oferendas de animais como de cereais. Então a gente precisa entender isso. Quando a gente lê esse texto, muita gente diz assim, existe um grande problema na oferta de Caim, porque ele não trouxe um animal, não ofereceu uma oferta de sangue. Esse é um entendimento muito comum, muito popular no nosso meio. Mas parece que o problema não era o fato dele não ter trazido uma oferta de sangue, a gente vai entender melhor aqui. O que o texto está tentando apontar para a gente nos versos 3 e 4 é que os resultados dos trabalhos deles estavam sendo apresentados a Deus. Cada um trouxe o resultado do seu trabalho e apresentou aquele resultado do seu trabalho a Deus em ato de culto. O que Gênesis 4 está apresentando para a gente é uma família que a gente chamaria hoje, não teria problema nenhum hoje de rotular, de identificar como uma família crente. Uma família que recebe promessas de Deus, crê nas promessas de Deus, sabe que também tem pecado no mundo, uma família que trabalha honestamente e que ao fim, em períodos intercalados de tempo, a gente não sabe qual era o intervalo de tempo que eles tinham entre uma ocasião de culto ou outro, mas essa é a ideia, regularmente, essa família se apresentava diante de Deus, e eles traziam o resultado do seu trabalho diante de Deus, eles apresentavam a Deus ofertas de gratidão, ofertas de reconciliação, ofertas de adoração, que é o sentido da palavra traduzida como ofertas aqui. Além disso, a gente vai perceber que naquele contexto, eles tinham realmente comunhão com o Senhor. Era um contexto em que Deus se comunicava com eles de maneira que eles podiam ter essa consciência da aprovação ou não de Deus das suas ofertas. Porque quando olhamos para frente, o texto vai dizer isso, que Deus acolheu um ato de adoração e Deus rejeitou o outro ato de adoração. Diz assim, versos 4 e 5, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. E em seguida, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. É bem interessante a construção aqui. O olhar de Deus não está apenas voltado para a oferta, está voltado para o ofertante, para o adorador. Então Deus se agrada de Abel, da pessoa de Abel e da oferta que ele traz. Deus se desagrada da pessoa de Caim e da oferta que Caim traz. Por que isso acontece? Porque Deus acolhe a adoração de um e desaprova ou rejeita aquela adoração do outro. O Novo Testamento nos ajuda a entender isso. Eu vou pedir para alguém ler aí Hebreus 4:11. Se você puder encontrar, leia aí para a gente, se puder ler bem alto para a gente acompanhar. Hebreus 4:11. Olha o que diz Hebreus 11:4, gente. A idade não vem só. Hebreus 11:4. Quem achar... Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quando as suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Ótimo. Então o verso 11, obrigado, meu irmão. O verso 11 vai responder a pergunta, ele nos ajuda a compreender por que a oferta de Abel foi recebida. Eu vou fazer aqui uma abordagem desse capítulo 11, verso 4, Hebreus 11:4, e eu vou fazer um pouco invertido, do final para o início, porque basicamente ele vai dizer que Deus recebeu aquela oferta de Abel, porque Abel ofereceu uma oferta que é chamada aqui de
mais excelente, ele ofereceu mais excelente sacrifício. E quando olhamos para o texto de Gênesis capítulo 4, verso 4, você vai ler assim, que Abel trouxe das primícias do seu rebanho. Ele trouxe do melhor que ele tinha, o melhor do fruto do trabalho dele, as primícias do rebanho e da gordura deste, é o que o texto diz. Então parece que a gente tem aqui essa qualificação daquilo que foi oferecido por Abel. É por isso que Hebreus diz que o sacrifício dele foi mais excelente. Se nós lermos na versão, na chamada NVI, Nova Versão Internacional, a gente vai encontrar uma nota de rodapé na Bíblia de Estudo, Nova Versão Internacional, que coloca o seguinte: a oposição entre as duas ofertas não está entre oferecer vida vegetal versus vida animal, mas entre a oferta sem cuidado e consideração e a oferta selecionada e generosa. Então temos essa pessoa, essa figura de Abel, ele dá uma oferta generosa, ele separa o que tem de melhor e oferece para Deus. Uma segunda razão também é explicada em Hebreus 11, 4, o texto diz assim: ele obteve testemunho de ser justo. Essa é a fala do autor da carta aos Hebreus. E quando nós olhamos para a teologia do Novo Testamento, especialmente nesse contexto de mês da Reforma, nós sabemos muito bem que ninguém é justo a não ser pela graça mediante a fé. Então é nesses termos que eu creio que Calvino acerta assim em cheio, quando ele diz que o culto de Abel foi aceito em razão de ter sido oferecido com fé. Então ele desfrutava dessa justificação pela fé. Ele tinha um relacionamento pessoal com Deus por meio de Cristo. Ainda que Cristo estivesse tão distante de ser revelado, manifestado dentro da história, mas ancorado na promessa que apontava para Cristo desde Gênesis 3,15 e que certamente foi comunicada aos filhos pelos seus pais. E Calvino chega ao ponto de dizer o seguinte, ele diz: depois da queda, somente ao povo eleito se prometeu o Redentor, donde se segue que jamais culto algum agradou a Deus, a não ser aquele que contemplasse a Cristo. Significa que Abel já contemplava Cristo, lá no seu contexto, com aquela revelação que ainda não era exaustiva, mas que já era suficiente para a salvação dele, para que ele confiasse que a vida dele, que a salvação dele, o destino eterno dele, estava nas mãos de um Deus Redentor. Aqueles que têm a primeira edição da Bíblia de Genebra vão encontrar uma notinha de rodapé ali também, que traz o seguinte: Abel é o primeiro exemplo de alguém que recebeu a aprovação divina como justo que vivia pela fé. É por isso que Abel foi acolhido, aceito, e a oferta de Abel, o sacrifício de Abel foi acolhido, foi aceito. E até aqui, então, a gente tem essa situação. O irmão tem uma pergunta ou observação? Sim, é para corroborar o que o senhor está falando. Versículo 6 do capítulo 11 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Exatamente. Essa é a ideia bíblica que é corroborada aí em Hebreus. Sem fé a gente não tem como agradá-lo. Esse era o problema de Caim, ele não tinha essa fé salvadora. Vamos prosseguir. Próxima pergunta. Eu creio que sim, tinham. Eles não tinham um discernimento exaustivo, como eu falei. Eles não conheciam toda a teologia da salvação como a gente conhece. Eles não conheciam, por exemplo, toda a teologia de culto, como a gente conhece. É o início, são os primórdios da história humana. Mas isso é importante a gente entender. Essa é a ideia, né, que alguns estudiosos chamam de revelação progressiva e orgânica. Desde os inícios, já nos primórdios, aqueles primeiros seres humanos que caminharam com Deus nesse mundo, apesar de não ter uma revelação completa, exaustiva, nem dos conteúdos da salvação, nem de todos os detalhes sobre a adoração,
mas eles tinham aquilo que era suficiente para que naquele contexto deles, naquela época deles, eles já caminhassem com Deus, pudessem adorar a Deus como Criador, como Redentor, e pudessem então responder ao Evangelho numa vida de consagração e de obediência, com todas aquelas limitações pertinentes àquela dispensação específica, aquele modo específico como Deus estava administrando a aliança naquele momento. Mas eles tinham sim, e é por isso que eles já estavam aptos para prestar culto, e Deus acolher um, se agradar de um e desagradar do outro. Eu creio que a resposta se segue adiante. Eles não ofereceram a mesma oferta, primeiro porque parece que a ideia é que, de fato, cada um oferecesse a oferta do fruto do seu trabalho. Mas o problema é isso, parece que simplesmente Caim ofereceu alguma coisa do rebanho dele, mas do seu trabalho de lavrador, mas ele não ofereceu o melhor. Ele deveria ter escolhido os melhores produtos do seu trabalho, do fruto do seu trabalho para apresentar. Ele apresentou, pegou lá qualquer coisa e apresentou. Eu não sei se seria pertinente, mas eu acho que tem uma certa ligação disso com o que a gente vê em Malaquias. Malaquias a gente encontra uma situação semelhante. Deus está assim, bastante entristecido com o povo, dizendo que o povo estava levando para o sacrifício, os animais mancos, os animais velhos, aqueles que não valiam mais nada. Esses animais estavam sendo oferecidos, e Deus se sente indignado, desrespeitado com aquele ato, e grande parte do anúncio do profeta Malaquias tem a ver com essa adoração, que a gente chamaria de adoração leviana, relaxada, sem preocupação de apresentar-se diante de Deus, apresentando o melhor para Ele, para a glória dEle. Alguém? Sim, irmão, pode perguntar. Essa questão da fé. O senhor disse no texto que eles tinham consciência da aprovação ou não. Então havia uma comunhão. Em respeito à fé, não havia dúvidas sobre a existência de Deus, tanto eles se relacionavam com Deus diretamente. Sim. Então essa questão da fé foi a base, está dizendo que a fé foi a base da aceitação e da rejeição. Certo. Como que faltou fé a Caim? É nesse ponto que o texto nos desafia demais. O que o texto está dizendo aqui, veja só, é que é possível, você que está celebrando os 60 anos dessa igreja, é possível você ter nascido nessa igreja, é possível você ter tido cargos na UCP dessa igreja, trabalhado na mocidade dessa igreja, é possível você ter liderado o PH, o SAF dessa igreja, e você agora está criando seus filhos nessa igreja, sem que você... E veja só, você crê em Deus, você não tem dificuldade em cantar os cânticos que a gente cantou aqui, e é possível isso acontecer, e você ainda não ser nascido de novo, você não ser regenerado pelo poder do Espírito Santo. Essa é a coisa assustadora que está no texto. Temos uma família crente, trazendo seus 2 filhos à igreja. É o que eles estão fazendo. Os 2 filhos estão declarando a mesma fé. Eles creem que Deus é o Criador. Mas a gente precisa entender que até Satanás também crê que Deus é Criador. Satanás não teria nenhuma dificuldade em declarar a primeira sentença do credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tá? Mas Satanás não é redimido pelo Criador. Não existe novo nascimento para os anjos, uma redenção para os anjos. E para os homens, só entra no reino dos céus quem nascer de novo. Então é possível a gente crescer dentro da religião cristã sem ser, de fato, convertido pelo poder do Espírito Santo. Essa é a grande questão. A gente vai chegar aos desdobramentos disso, se Deus permitir, hoje no culto da noite. Mas o que a gente está vendo aqui, de certa maneira, é um desdobramento de Gênesis 3,15. Porque em Gênesis 3,15, na verdade, estão acontecendo 2 coisas. Se você puder abrir a sua Bíblia lá, abra lá.
para você entender o que está acontecendo, o que acontece em Gênesis 3,15. São coisas impressionantes que Deus diz aí, e ele basicamente está fazendo duas ponderações ou duas colocações. Vamos entender isso melhor. Vou pedir para quem encontrar aí, ler para a gente, por favor, Gênesis 3,15. Olha o que diz. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e o teu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que acontece em Gênesis 3,15? A partir da queda, Deus, veja só, logo depois do casal admitir que tinha pecado, depois que Adão faz aquilo que a gente sempre ouve em encontro de casais, Senhor, o problema foi essa mulher que o Senhor me deu e tal, Deus se dirige para a mulher e ela vai dizer, olha, foi a serpente que veio e ofereceu o fruto e eu comi. Depois daquele momento, olha o que acontece de muito dramático. Deus, ao invés de dirigir-se a Adão ou a mulher, primeiramente, a primeira palavra de Deus é para a serpente, ele se volta para a serpente, então ele vai dizer duas coisas. Primeiro, a partir desse ponto da história, eu vou estabelecer uma antítese, uma divisão, uma espécie de inimizade, que agora sou eu que estou estabelecendo isso, e ela vai agora permear, ela vai atravessar toda a história da humanidade. A partir desse ponto, a humanidade vai ser constituída de duas linhagens. A primeira linhagem, veja só, diz assim, é a linhagem da descendência da serpente. Então vai haver agora dentro da história uma linhagem da serpente. E vai haver dentro da história aqueles que estão vinculados ao descendente da mulher, que estão vinculados ao Redentor. Isso vai acontecer dentro da história. A primeira coisa que Deus faz em Gênesis 3,15 é dizer, eu estou estabelecendo essa antítese. A segunda coisa que ele faz é, eu vou mandar o Redentor para esmagar a cabeça da serpente. Então as duas coisas estão acontecendo. O que a gente vê começando a se desdobrar já a partir do capítulo 4 é isso. Você vai perceber uma família que está apresentando os seus filhos a Deus, seus filhos estão trazendo os cultos a Deus, e já nesses filhos a gente vai ver essa primeira divisão da linhagem. Então vai surgir a partir de Caim a descendência da serpente. É o que está acontecendo no relato de Gênesis 4. Sim, a luz está vindo aqui, eu não consegui ver quem levantou. Sim, pode dizer. Oi, eu fico assim, refletindo, será que o texto também não aponta para a questão da natureza humana, que já vem desde antes de Abel e Caim, de a gente desobedecer? Na questão familiar, por exemplo, um pai e uma mãe criam filhos, a mesma educação, e eles têm comportamentos diferentes. Então, assim, nesse caso aqui, entendimento meu, se eu estiver errado, pastor, por favor, eles tiveram o mesmo conhecimento da palavra de Deus, mas a natureza humana que se opôs à revelação divina, no caso de Caim, né? E ele ofertou o que o coração dele determinou, não o que a revelação divina, Deus determinou que ele fizesse. Esse texto é muito precioso para a chamada teologia de culto por isso. E a irmã está 100% certa. Tudo que está acontecendo aqui no capítulo 4 de Gênesis tem a ver com a natureza humana decaída. Então agora, por conta da queda, o que a gente vai ver aqui no capítulo 4 são seres humanos marcados agora pelo pecado. E a gente vai ver o pecado como natureza, como essa oposição inata a Deus, de não dar atenção à revelação de Deus, de receber o ensino, mas de não atentar para a revelação recebida. E a gente vai ver não apenas o pecado como natureza, mas como ação, né? Como aquilo que se faz ou o que não se faz também. Existe pecado de ação e omissão, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então o que a gente tem até aqui é isso. Sim, pois não. Só complementando, então, essa mensagem é a base da mensagem da eleição eterna. E aí nós podemos usar como mais um exemplo Esaú e Jacó. Eu creio que talvez um dos primeiros textos bíblicos que a gente possa entender como uma base muito clara para esse ato de Deus dizer,
que ele é soberano na salvação, é Gênesis 3,15. E agora ele vai desdobrando isso ao longo do texto de Gênesis. A gente vai verificar isso à luz que a gente caminha pelo texto de Gênesis. Tudo bem até aqui? Pois não. Quando ele fala que entre duas linhagens, essa linhagem que ele fala de que vai ser essa linhagem vai ser a linhagem de Cristo ou a linhagem entre os salvos e os não salvos? Eu não entendi muito bem. Quando o texto fala do descendente da mulher aí em Gênesis 3,15, a primeira referência é ao próprio Cristo, aquele que vai nascer essa semente da mulher, é o próprio Cristo que vai nascer da mulher. E Paulo, inclusive, vai usar uma linguagem bem semelhante a isso quando ele escreve aos Gálatas, dizendo que na plenitude do tempo, então veio o Redentor nascido de mulher, não é? Então, a primeira referência é ao próprio Jesus, mas isso vai se referir também, isso vai se desdobrar agora naqueles que estão nele, em todos aqueles que ao longo das gerações, geração após geração, estarão agora dentro da história. A gente pode até dizer o seguinte, que o restante da Bíblia inteira é uma espécie de desdobramento de Gênesis 3,15. Né? Tudo isso que você vai ver ao longo da Escritura, e você vai ver pessoas que são alcançadas pela graça de Deus e se voltam para Deus, outras pessoas que voltam as costas contra Deus, ou se revoltam contra Ele, se rebelam contra Ele, ou simplesmente preferem dizer, inclusive, que Ele não existe. Tudo isso é desdobramento disso. Existe dentro da história, o tempo todo, dois tipos de seres humanos, aqueles que pertencem a Deus e aqueles que rejeitam Deus. É como desdobramento de Gênesis 3,15. Isso vai impactar as nossas famílias. Vamos entender isso daqui a pouco. Sim. Pastor, creio que você não vai esquecer de mim tão cedo, né? Porque ontem eu tentei te colocar no paredão, você saiu muito bem. Eu estou me esforçando ainda, não estou conseguindo, né? Sim, pode não falar. Fugindo do contexto, uma pergunta que tenho, eu nasci no lar presbiteriano, mas a resposta que eu tenho é o seguinte, se trata de um mistério. Caim casou com quem? Que população é essa que já tinha lá? Casou talvez com a herança dos próprios pais, algum parentesco dos irmãos ou coisa parecida? Se não tiver resposta, não tem problema não. Tá. O irmão é um homem à frente do seu tempo. A gente vai chegar lá, no casamento de Caim, mas espero, quando chegar lá, oferecer uma resposta. Não sei se vai ser satisfatória, mas eu vou falar sobre isso. Quero só perguntar se até esse ponto está tudo ok, se a gente pode seguir aqui na ordem do texto. Tudo bem? Beleza? Joia. Então vamos lá. Está tudo ok, essa família está aí, cheia de esperança, levando os meninos para o culto, todo mundo trabalhando, de repente chega nesse ponto em que o culto de um deles não é aceito. A partir desse ponto, é como se fosse inserido um traço na narrativa. É como se fosse fechada uma porta, não é? Que essa porta agora privasse a gente que está aqui dentro da luz, a gente ficasse totalmente privado de luz. É como se a narrativa fosse adentrando agora, fosse sendo tomada por neblina, por trevas, né? Porque a partir desse ponto do texto, o texto vai começar a retratar a alma de Caim, como que ele era por dentro. O texto começou mostrando o que ele ofereceu exteriormente, o culto. Agora o texto vai mostrar quem é a figura de Caim por dentro. 1 João 3, verso 12, de certa maneira, explica resumidamente, né, quem era Caim. Alguém pode ler 1 João 3, verso 12? Olha o que diz o apóstolo João acerca de Caim. Quem encontrar, leia para a gente, por favor. Olha o que diz lá. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Você viu, prestou atenção no início do capítulo? Caim, o que diz sobre ele, o que é dito sobre ele? Caim era do maligno. Olha o que o texto vai dizer. Como que é isso? O texto também diz, as obras dele eram más. E agora a gente vai ver um pouco disso, voltando para Gênesis 4. A ideia aqui é que a alma de Caim estava vinculada à serpente. A gente vai ver o detalhamento disso agora mesmo. Então, olhando aqui para Gênesis 4, o que a gente está vendo aqui é uma pessoa que, apesar de criada por pais crentes,
envereda por um caminho mau. Por que isso está aqui? Eu creio que está por uma boa razão, né? Para dar uma boa sacudida na gente, ao meu ver. E vale a pena a gente começar a ponderar. Como que é isso? Como é que uma pessoa que ouviu a palavra de Deus, foi criada por pais crentes, como é que ela pode enveredar por um caminho mau? Preste atenção no texto. Existem algumas coisas que acontecem. Abandonar a Deus não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. É algo que vai se instalando e ganhando espaço dentro do coração, até que chega o momento em que a pessoa finalmente publica que ela abandonou a Deus. Mas até isso acontecer, algumas coisas vão se desdobrando dentro do coração. E também podem ser verificadas em pequenos detalhes dos procedimentos. Que detalhes são esses? Que coisas são essas? Então, se você quiser aí até anotar, vale a pena você entender que o primeiro passo para descambar para o caminho do mal é oferecer culto desleixado. É não atentar para o que seja essa experiência chamada culto. É de repente você cair naquele engano de que você está simplesmente integrando, fazendo parte de uma engrenagem religiosa rotineira, e que agora, cada domingo, você já acorda automaticamente, toca o seu celular, você fala, acordar, tomar banho, escovar os dentes, tomar café, ir para o culto, chegar no culto, bater o cartão de ponto gospel, depois sair do culto, voltar a almoçar, depois voltar à noite de novo. Então você começa a simplesmente perceber que você está vivendo uma religiosidade sem você... Você percebe que você perdeu todo o maravilhamento, todo o deslumbramento, todo o senso de gratidão, toda a reverência, toda aquela ideia de que eu vou me encontrar, eu vou ter um encontro com Deus vivo, eu saí desse local aqui, Deus vivo falou comigo. Então você começa a vir, você tem amizades, você tem programações, você tem coisas das quais você gosta. Algumas vezes você pode inclusive gostar disso. Eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto das lições de escola dominical, eu gosto das coisas da religião, mas isso ainda não significa que você tem uma alma que se prostra e que se maravilha e que se deleita no Deus vivo. Entende isso? Então você chega e você está prestando culto, mas fazendo isso desleixadamente, mecanicamente. Então é assustador, porque eu não estou falando aqui de pessoas que falam, essas pessoas estão lá fora da igreja, não querem saber de Deus. Não é isso. Mas estou falando de pessoas de dentro da igreja e que simplesmente vêm. E você, às vezes, vem meio forçado, eu vou porque meu pai está me forçando, né? Você que é jovem, adolescente, pense bem, como é que você vem para o culto? Você está animado para esse negócio? Né? Você está realmente empolgado em cultuar a Deus, né? Eu nunca tinha ido a um estádio de futebol, assim, para ver um time jogando. Eu conheço muito pouco de futebol, tenho um time que não ganha nada, eu nem sei qual é a composição do time, mas eu estava numa reunião lá em São Paulo com outros pastores, ia ter um jogo do Corinthians lá no estádio do Corinthians. Eles disseram, vamos lá no jogo e tal, você quer ir com a gente? Eu falei, acho que não vou não. Não, rapaz, você tem que ir, vai ficar sozinho aí no hotel e tal. Aí, tudo bem, eu fui com eles para assistir o jogo do Corinthians. Eu confesso que eu voltei assim fiquei assim, o que é isso, né? Porque a gente pegou um metrô assim longe demais, demorou uma eternidade para chegar no estádio, né? Falei, já começou por aí. Eu falei, rapaz, pegar um transporte, atravessar a cidade toda, né? No metrô atulhado de gente, e o pessoal já todo ali no metrô vestido com o uniforme do time, e já ali no vagão, já o pessoal naquela coisa. Aí quando chegamos lá, pensei que a gente ia entrar rápido no estádio, tinha uma fila quilométrica para comprar os ingressos, fazendo várias curvas assim, e aí a gente entrou naquela fila, demoramos cerca de 40 minutos na fila para poder comprar o ingresso, e você olhava para todo mundo na fila, dificilmente você conseguia encontrar o ser humano minimamente parado assim, estava todo mundo... E não, assim, aquele negócio, falei, meu Deus, 40 minutos. Aí quando entra lá no estádio, o estádio bonitinho, todo assim, os banquinhos legais, falei, legal os assentos aqui. Só eu que fiquei um pouquinho nos assentos, ninguém fica sentado, todo mundo em pé, durante os 2 tempos, né?
E no intervalo, todo mundo em pé também, cantando os gritos lá de guerra, os slogans do time, eu não sei nem o vocabulário para descrever o que eles estavam cantando e dizendo o tempo todo lá e tal e tal. E aí o Corinthians ganhou de 1-0 do Palmeiras, esse pessoal caiu assim em delírio, sabe? E aí voltaram no trem de volta, e as pessoas assim transmutadas. Eu lembro que tinha uma menina assim, devia ter uns 13, 14 anos, uma menina magrinha, toda frágilzinha, né? E ela com o uniforme e cantando: vamos matar, e trucidar, e não sei o quê. Eu falei, meu Deus, parece que esse pessoal injetou alguma coisa na veia. Então eles vão para um evento, atravessam a cidade, ficam 40 minutos para entrar, ficam são 45 minutos, 90 minutos de pé, saem, pegam outro transporte demorado para voltar, e todo mundo animado. Eu fico pensando, vou sair dali, sabe o que eu pensei? Falei, gente, que diferença. Às vezes você chega na igreja e a pessoa, assim, se atrasar 5 minutos, se tiver algum problema, a pessoa já está indisposta. Não, que culto desorganizado. Maldito que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Por que ninguém começa? Aí fica observando os detalhes. Reclama do ar-condicionado, reclama porque está frio, reclama porque está quente, reclama porque o louvor cantou alto, reclama porque o som estava baixo. Assim, a gente demonstra muita indisposição, né, para aquilo que deveria ser a coisa devia ser a coisa mais empolgante para a gente acordar e dizer, é culto, é dia do Senhor, é o nosso Deus, aquele que morreu por nós. Agora, olha só, a gente vai poder estar diante dEle, e dizendo quanto nós o amamos, nos dedicando a Ele, nos consagrando a Ele. Ele vai falar conosco, nós vamos falar com Ele. Mas parece que às vezes a gente simplesmente perde isso. Se a gente começa a perder isso, veja só, esse é o primeiro passo para descambar para o caminho do mal. É o que a gente vê na vida de Caim. Mas tem mais. Se você quiser anotar, vale a pena. O segundo passo no caminho do mal é se desanimar com a repreensão de Deus. Esse é o segundo passo. Olha aí o verso 5. Ao invés de se arrepender por sua falha no culto e se esforçar para melhorar a sua dedicação a Deus, Caim simplesmente desanimou de cultuar. O texto diz assim: irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Ele fez bico, ele ficou chateado em ser repreendido. Foi o que aconteceu com ele. E por mais que o próprio Deus insistisse com ele, Caim não se arrependeu. Olha o texto. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem no acerto, que serás aceito, se todavia procederes mal. E olha o que diz aí, preste atenção nesse finalzinho de texto: eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O termo desejo aqui transmite, está trabalhando uma ideia no original que é assustadora. A ideia é mais ou menos o seguinte: Deus está fazendo aí apresentando uma imagem, para Caim, e mostrando o pecado de Caim como se fosse um animal feroz, um animal selvagem, feroz. E Caim está saindo, imagina você saindo daqui e tem um animal feroz aí do lado da porta. E ele, se você sair e der bobeira, ele vai pegar você e vai devorar você. Deus está dizendo: cumpre a ti dominá-lo. Por que você está assim descaído? Por que você está desanimado? Proceda bem. Se você proceder bem, você vai ser aceito. Então, como disse agora há pouco a nossa irmã aqui presente, uma característica daqueles que pertencem à serpente é esta: os da linhagem da serpente rejeitam a palavra de Deus. Eles ouvem a palavra de Deus, mas eles não são salvos, eles não são consolados e não são santificados pela palavra de Deus. Eles podem, inclusive, se tornar muito proficientes na Bíblia. Podem conhecer muito bem a Bíblia, mas isso não significa que a Bíblia está sendo aplicada no coração deles como meio de graça, salvando, consolando e santificando o coração deles. Eles se tornam sabichões bíblicos, mas não têm realmente um coração
convertido, um coração que é consolado pelo Senhor, um coração que é santificado pelo Senhor. Como nós ouvimos aqui, no texto que foi lido no início, toda a Escritura é inspirada por Deus, e você vai encontrar lá, e é útil para, e aí Paulo vai trazendo uma série de detalhes, né? É útil para o ensino, é útil para a repreensão. Então, de vez em quando, a Bíblia, ela chega até nós como uma grande puxada de orelha, né? Tem uma irmã da minha igreja, que é uma irmã que a gente gosta muito, muito simples, mas ela, de vez em quando, termina os sermões, ela diz assim: pastor, o senhor hoje jogou fogo na moita, hein? Tinha lá aquele crente que estava escondido atrás da moita, o senhor fez ele correr, né? Revelou ele, fez ele ficar exposto. Falei, olha, eu não acho engraçado o jeito que ela disse, né? Falando, eu nem estava pensando em ninguém especificamente, mas louva a Deus, né? Porque Deus colocou fogo em determinadas moitas aí. Então, é muito interessante nós entendermos isso. A palavra de Deus chega para nos repreender às vezes, para dizer: o que você fez, rapaz? Você está errado. Corrija-se. Caminhe diferente. Prossiga de uma forma nova. Não permaneça aí. Mas, quando a pessoa ouve a palavra de Deus e não se corrige, então preste atenção, você, mesmo seja lá quanto tempo você tenha de igreja, especialmente você que é filho criado na igreja, jovem, adolescente, foi batizado na infância e tem ouvido ao longo da sua infância, na sua adolescência, cuidado, porque você pode de repente chegar numa fase de vida em que você ouve algumas coisas na igreja no domingo, e quando você começa a segunda-feira, você diz: aquilo que eu ouvi não tem nada a ver. Eu posso continuar fazendo outras coisas, ou aceitar outros valores, ou entender que algumas coisas que a Bíblia diz que são erradas são certas, ou entender que algumas coisas que a Bíblia diz que são certas, na verdade são erradas, ou são obsoletas. E você, de repente, ainda que esteja na igreja nos fins de semana, você, na verdade, está rejeitando a palavra de Deus. Esse é um passo para o caminho do mal. Mas tem um terceiro passo ainda para você descambar no caminho do mal, que é guardar rancor, deixar de amar, e aí veja, enganar e assassinar o irmão. Isso, literalmente, é falhar no mandato social. Quando Deus criou o homem, deu a ele esse mandato. Ele agora deveria multiplicar-se. Deus estabelece o casamento. Deus coloca o homem para viver em sociedade. O homem agora vai não apenas ter que amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, mas ele também agora vai ter que amar o próximo como ele ama a si mesmo. Então, quando nós dizemos que amamos a Deus, mas nós não estamos amando o nosso irmão, isso é um terceiro passo para o caminho do mal. O verso 8, disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E quando olhamos mais uma vez para 1 João, lá ele diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Olha só essa palavra de João: todo aquele que odeia seu irmão é assassino, e vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Qual é a evidência de que Caim não tinha a vida eterna permanente nele? Olha aí mais uma evidência: ele odiou o seu irmão, ele assassinou o seu irmão. Isso nos traz ao quarto caminho do mal, que mais parece título de livro escrito na Alemanha no século XVI, né? Tratar Deus com irreverência, assumir-se como vítima, autocomiseração, pensar apenas na sua própria sobrevivência, e isso tudo sem demonstrar arrependimento. Está aí de 9 a 15, e a gente vai vendo essa mentira, essa fala irreverente no verso 9, né? Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Perceba que é a mesma abordagem que ele fez com Adão depois da queda: onde estás? Então agora ele vem com uma pergunta muito semelhante: onde está Abel, o seu irmão? Essas perguntas são perguntas de aproximação para estabelecer um vínculo pactual. Não é porque Deus fosse desinformado disso, não soubesse do que estava acontecendo. Ele está simplesmente dando uma oportunidade para aproximar-se de Caim e questioná-lo. Então a gente percebe nesse momento Caim respondendo: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Na nossa tradução já fica bem clara a petulância dele, a mentira dele. Mas tem uma paráfrase aí, não é uma tradução literal, né? Você tem que ler essa paráfrase com certo cuidado. A Bíblia é um trabalho produzido pelo Eugene Peterson, na Bíblia chamada Bíblia a Mensagem, e ele traz assim: Caim respondeu: como posso saber onde está meu irmão? Por acaso sou babá do meu irmão? Foi assim que Caim respondeu a Deus. Perceba a irreverência para com Deus,
Perceba, então, o modo como o coração de Caim é totalmente pervertido, e o texto, a partir desse momento, veja só, que momento importante da Bíblia. É a primeira maldição de Deus sobre um ser humano na Bíblia. Quando você olha a queda, depois da queda, Deus não amaldiçoou o homem em Gênesis 3, ele amaldiçoou a serpente, e depois amaldiçoou a terra. Ele diz: maldita és a terra por tua causa, dirigindo-se a Adão. Mas é a primeira vez agora que o homem vai ser chamado de maldito. Quem é o primeiro maldito da Bíblia? Caim. Então perceba aí, Deus amaldiçoando Adão. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim, e és agora maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão, e quando lavrares o solo, não terá ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. E se você prestar atenção adiante, você vai ver essa postura de vítima, de autocomiseração de Caim. Ele está pensando apenas na sobrevivência dele, ele não está demonstrando arrependimento aqui, porque diz assim: então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. E ele prossegue: eis que hoje me lanças da face da terra, da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante, quem comigo se encontrar me matará. E quando a gente entende a legislação do Antigo Testamento, ainda que aqui não existisse ainda a lei de Moisés, mas já fica bastante claro, né, que naquele contexto, especialmente semita, se você matasse alguém, você seria morto pelo parente daquela pessoa. Então, basicamente é isso. Então, ele agora entende que ele corre risco de vida pelo que ele fez. E Deus, então, concede a Caim algo impressionante. E o que acontece aqui é aquilo que os teólogos calvinistas chamam de graça comum. Deus concede a Caim uma provisão da graça comum, a fim de garantir a continuação da linhagem de Caim. Ele diz: o Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes, e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Que sinal foi esse? A Bíblia não entra nos detalhes, tem um monte de hipóteses, tem gente que diz aqui o início da tatuagem, tem tanta viagem na maionese a partir desse texto, mas é isso, simplesmente Deus fez uma marca, fez um sinal, nós não sabemos exatamente o que era aquele sinal, mas simplesmente Deus está dizendo: eu vou preservar você, apesar de você, meu caro, você não vai ser eliminado, você vai ter descendência, graça comum. E aí, veja só, o quinto e último passo para o caminho do mal é afastar-se definitivamente de Deus. O verso 16 diz assim: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Aí tem outro jogo de palavras. No início teve um jogo de palavras entre o nome Caim e adquirir, e o verbo adquirir. Agora encontramos esse outro jogo de palavras entre o termo errante e essa terra chamada terra de Nod, que é a terra dos errantes. A ideia aqui é que Caim vagará como errante, ele vai vagar para sempre nessa terra dos errantes. Tem um irmão nosso chamado John Currid, ele vai chamar a atenção por um detalhe aqui bem interessante. A gente vai perceber a partir desse ponto o desenvolvimento dessa civilização caínica ao leste. Eles vão agora se posicionar ao leste e se estabelecer ali, e esse servo de Deus diz assim: no leste, a partir de Caim, vai surgir Babel. Então Babel vai surgir lá, você pode conferir depois, capítulo 11, verso 2. Também ali no leste vão surgir as cidades de Sodoma e Gomorra. Depois você pode conferir em capítulo 13, verso 11. O que a gente tem aqui é esse quadro: Caim afasta-se de Deus para nunca mais voltar. Menino criado na igreja, menino levado aos cultos, começou a desvalorizar o culto, começou a cultivar ressentimentos, começou a não dar ouvidos às repreensões de Deus, chegou num ponto para sair e nunca mais voltar. O que a Bíblia está dizendo é: isso pode acontecer, e se você for honesto, e se você, não sei se tem alguém aqui que conhece a igreja desde o início, vimos algumas pessoas que sim, parece que sim,
Mas você vai ver, olha só, começa a me lembrar daquela pessoa que esteve aqui na igreja naquele tempo, e foi uma bênção, e criou os filhos aqui, os filhos de repente se espalharam, e 1 ou 2 permaneceram, outros não permaneceram. A Bíblia está dizendo, essa é a realidade da história. Então, não sei se você está percebendo o que aconteceu. Esse capítulo começa com um casal celebrando, esperançoso, uma família cultuando a Deus. Então, ocorre algo esquisito no dia do culto. O texto não diz como, mas fica claro que Deus rejeitou o culto de um deles, de um dos filhos. E depois acontece algo muito pior ainda, porque um irmão mata o outro irmão. Eventos maus, eventos trágicos. O texto não entra nessa psicologia de Adão e Eva, não fala aí como é que eles sentiram, a gente não tem uma base bíblica para isso, não é? Mas vamos pensar juntos aqui. Imagine você tem promessas de Deus, você acredita nessas promessas de Deus, você investe nos filhos, você alimenta os filhos, você protege os filhos, você instrui os filhos sobre o culto, sobre Deus. E agora esse casal perdeu os 2 filhos, tragicamente, terrivelmente. Repetindo, estou falando de uma família da aliança. Estou falando de uma família crente, atropelada pela maldade e pela tragédia. Então, de acordo com a Bíblia, famílias muito boas podem ser tocadas por maldade e tragédia. Segundo a Bíblia, famílias cristãs não estão dentro de uma redoma, totalmente protegidas de todas as intempéries e problemas da vida. Essa é a primeira verdade apresentada em Gênesis 4. E eu tenho que terminar a outra agora, vou tentar terminar em 11 minutos, a segunda parte. Essa primeira parte mais extensa, mas vamos ver se a gente consegue fechar agora aquilo que consta, o que consta a seguir. Depois da gente verificar que famílias podem ser visitadas por maldade, tragédia, a gente pode dizer o seguinte: famílias podem afastar-se completamente de Deus. Então, agora olhando a partir do verso 17, segunda parte do capítulo, esses versos essa parte já começa assim, eles vão traçando aí a origem, o florescimento de uma civilização contrária a Deus. Uma civilização absolutamente apóstata. Começou o capítulo falando sobre o drama de uma família crente. Agora, de 17 a 24, o florescimento dessas realizações humanas contrárias a Deus. Então, a civilização oposta a Deus começa nesses termos: coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Aí sim, a pergunta que surge é: quem é essa mulher? Com quem ele se casou? Eu quero só colocar aqui a posição que eu abraço, e aí eu vou passar depois aí para o pastor Adriano um PDF desse texto, porque nesse estudo, quando chegou nesse ponto aqui, eu fiz uma nota de rodapé, e nessa nota de rodapé eu coloquei o debate que tem sobre isso, e os prós e contras de diferentes posições. E aí, por que eu tomo a minha posição mais detalhadamente? Que tem pessoas que gostam de estudar essas questões que são bem curiosas. Mas eu vou, com certeza, passar isso para o pastor Adriano. Se você quiser, pede lá para ele, para você dar uma olhadinha depois nas notas de rodapé aqui, tá bom? Mas, basicamente, tanto os eruditos rabínicos e cristãos, a maioria deles vai dizer simplesmente isso: Caim se casou com uma de suas irmãs. É isso. Quando foi esse momento? A gente não sabe, porque, na verdade, entendamos isso, é o momento dos primórdios da humanidade. Toda a humanidade vai vir dessa família. Essa é a visão conservadora da leitura de Gênesis, tá? Então, a gente entende que, de fato, nós temos a humanidade toda nascendo daí. Um segundo dado que aparece na Escritura é que, se você olha, por exemplo, para capítulo 5, verso 4... depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. O meu pai viveu 96 anos. No final, uma coisa que ele gostava de mostrar é que ele deixou 132 descendentes. Tinha 132 pessoas a partir dele. Impressionante. E ele gostava de mostrar aquela lista, né? Era uma coisa. Aí eu fico pensando, se meu pai gerou tanto descendente, tinha tanta gente já contando netos, né, bisnetos, né? Então,
2 casamentos, um casamento com 10 filhos, outro casamento com mais 6 filhos. Então ele contabilizava os netos, bisnetos, e ele, olha aqui, 132 pessoas. Imagina se você vivesse 800 anos, e essa geração se formando lá embaixo. Então chegaria um momento que as pessoas não se conheceriam mais ali, não era mais uma família nuclear, que nem propaganda de margarina, todo mundo sentando em volta da mesa. Então Caim certamente casou-se com uma das descendentes de Adão. Essa é a posição mais, que a gente chama até assim de simples, conservadora, mas existem outras posições diferentes que estão aí na nota de rodapé para quem quiser conferir. É isso mesmo, não tem como depender de outra coisa, porque é daquela família que nasce todo o gênero humano, né, que se desdobra todo o gênero humano. E em seguida, logo depois de casar-se, Caim se ocupa em edificar uma cidade, um legado, verso 17, Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque, o nome de seu filho, e os versículos seguintes contêm, então, essa primeira genealogia da Bíblia. Então, veja só, Gênesis 4, primeira maldição da Bíblia, Gênesis 4, primeira genealogia da Bíblia, está aqui também. A primeira genealogia da Bíblia traz o quê? A descendência de Caim. E aí você tem esses nomes que constam: a Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael a Metusael, Metusael a Lameque, e depois a história se concentra na figura de Lameque. A partir de Lameque a gente vê uma outra coisa que se desdobra: Lameque toma 2 esposas, Ada e Zilá. E essas esposas, então, dão à luz a filhos: Jabal, que é o pai daqueles que habitam em tendas e possuem gado; Jubal, que é o pai daqueles que tocam harpa e flauta; e a gente tem Tubal-Caim, que é aquele que é o artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Então, essa genealogia está destacando o quê? O homem realizador, o homem que faz, ele está levando adiante um mandato cultural pela graça comum. E Jabal provê sustento, crescimento, por meio, assim, sendo o pai dos que habitam em tenda; Jubal desenvolvendo arte, escultura; Tubal-Caim estabelecendo indústria, desenvolvendo armamentos. E esse progresso todo de artes, ofícios, meios de exploração, tudo isso é bênção da graça comum de Deus sobre a família de Caim, mas a gente precisa entender que esses descendentes de Caim não dão glória a Deus pelas bênçãos recebidas do Criador. E você vai ver aqui o surgimento, é aqui, em Gênesis 4, que nasce esse negócio que a gente chama de mundo, essa superestrutura cultural de realizações que é oposta ao Criador, que é oposta a Deus. E quando você olha, então, para o restante do texto, você vai perceber, então, que o texto termina com uma segunda poesia, um segundo poema. E nesse segundo poema, a gente tem aí essa palavra de Lameque. Então a Bíblia começa com uma poesia, chamada Cântico do Amor, Gênesis 2, a partir do capítulo 20, se não me engano, 22, 23, alguma coisa assim. Mas agora temos o segundo texto poético, o terceiro texto poético da Bíblia, tem uma segunda poesia ali, que é Deus mesmo falando com Adão e sua mulher, mas agora a segunda palavra humana, registrada aqui em formato poético, é Lameque dizendo: Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, um rapaz porque me pisou, 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque 70 vezes 7. Como é que Gênesis, essa segunda parte do capítulo 4 de Gênesis termina? Como termina? E daí a gente já vai finalizar com as aplicações. A gente encontra esse homem se gabando do mal, confessando abertamente que matou um garoto. Ele fala isso de forma pedante, porque no texto original, lá na língua hebraica, é como se ele dissesse assim: eu matei um garoto que me bateu com punhos, e eu furei ele com objeto cortante. É isso que está lá no texto original. Ele está dizendo: eu tenho mais arma do que ele, eu sou mais do que ele. Ele simplesmente me pisou, e eu acabei com ele. É assim que termina esse relato. Então a gente tem uma distorção, inclusive, muito tosca da promessa de Deus proferida no verso 15. Lameque está dizendo: olha, se Caim foi assegurado de que ninguém o mataria depois que ele assassinou Abel, o próprio irmão, então Lameque agora ele pode matar quem quiser sem receio de ser punido, aí no verso 24. Então a gente tem um modo de vida que desconsidera Deus,
distorce as promessas de Deus e que termina imbricando em orgulho e em violência. Resumindo, Gênesis 4, 17 a 24 informa sobre essa escalada de maldade na família. Aquilo que começa com falha no culto, se expande para ira, para inveja, para assassinato, para desprezo de Deus, e daí esse empenho em viver para si, realizado para si, norteado pelos seus próprios juízos e desejos distorcidos. E daí a gente já pode terminar com algumas aplicações, preparando a gente para o culto da noite. Eu quero ver se eu faço isso aqui em 3 ou 4 minutos. A primeira coisa que a gente pode dizer a partir desse relato é que famílias podem ser tocadas por maldade e tragédia, podem se afastar completamente de Deus. E quando a família é tocada por maldade e tragédia, não é fácil. A gente fica imaginando Adão e Eva depois do que aconteceu com os filhos. Nesse momento, é muito importante a família lembrar-se de Deus como Consolador. Entender que o Criador é também Consolador. O apóstolo Paulo vai dizer isso, ele diz literalmente em 2 Coríntios capítulo 1, ele diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Nós estamos passando, por um período, saindo de um período muito duro, esse período de pandemia. Não sei como foi aqui na igreja de vocês, mas a minha igreja a gente lidou semana após semana com gente morrendo. Na minha cidade a gente teve igrejas, por exemplo, em que o pastor efetivo e o pastor auxiliar morreram, a igreja ficou sem nenhum pastor. Nós tivemos famílias em que pessoas muito queridas, parentes, perderam emprego por conta de questões econômicas ou tiveram renda reduzida. Um ano de muita dificuldade, de muita angústia, de muito sofrimento para muitos de nós. Mesmo aqueles que não passaram pelo luto literal, mas muitos sofreram pelo fato de ficarem isolados, sem ter contato com outras pessoas, começaram a ter problemas psicológicos, a sentir pânico, a sentir-se desanimados, deprimidos, enfim, precisar até de medicação para isso. Então, é interessante que, de certa maneira, nós vamos olhando para esse texto e entendendo que é muito importante que a gente não permita que as nossas almas se tornem amargas por conta da tragédia, por conta das dificuldades que surjam sem pedir licença. Sim, pode dizer, meu irmão. Rapidamente aqui, eu só queria saber, porque muitas perguntas se fazem a respeito do porquê que Cristo, ao ser indagado por Pedro, quantas vezes deveria se perdoar um irmão, ele respondeu 70 vezes 7. Porque Pedro fala, até 7? Aí ele, não te digo 7, mas 70 vezes 7. A gente poderia resgatar essa palavra de Cristo a essa passagem aqui? Porque enquanto um se vinga 70 vezes 7, o outro se perdoa 70 vezes 7. A ideia aí dos 70 vezes 7 é completude, plenitude. Você tem que perdoar incondicionalmente, plenamente, seja lá quantas vezes for necessário. Essa é a ideia de perdão incondicional, Parece que a ideia é que se você fica guardando rancor, amargura, mágoa, isso não vai acabar bem, e o primeiro prejudicado vai ser você. Então, o capítulo todo de Mateus 18, onde Cristo fala sobre essa questão do perdão, tem a ver com isso, com as relações entre irmãos e a necessidade da gente não deixar a nossa relação azedar e aquilo fermentar e produzir um resultado que vai ser danoso no médio ou no longo prazo, Então é importante que a gente possa entender isso. Nós temos um Deus em que a gente pode se abrigar e clamar por Ele quando nós precisamos dessa consolação. A outra coisa que o texto está trazendo para a gente é uma revelação honesta sobre o que é a família cristã. Então entenda isso, a família cristã não é blindada. Tem um livro que vendeu aí, um best-seller chamado Casamento Blindado. Não existe casamento blindado. Não existe família cristã blindada. A família cristã é extremamente frágil por conta da queda. Ela precisa o tempo todo depender de Deus, nunca se ufanar, nunca se encher de justiça própria, nunca compreender que é por conta da sua força, da sua sabedoria, ou porque eles vêm à igreja, ou porque eles fazem devocional, ou porque eles fazem tudo certinho na igreja, que nada vai dar errado na família. Essa não é a realidade da Escritura, mostrada na Escritura, e nem a realidade da vida que a gente vê ao longo do tempo que a gente vai caminhando com a igreja. Famílias cristãs são famílias humanas, sujeitas a serem
literalmente impactadas, como se elas levassem uma pancada em um acidente forte de carro, por tragédia ou por dificuldades. Então, isso deveria nos convocar a ter uma postura de completa dependência de Deus todo dia. De dizer: Deus, abençoa a minha família hoje, nos ajude a viver hoje, manda o teu socorro hoje, nos ajuda a ser fiéis à tua palavra hoje, nos ajuda a responder ao Senhor hoje, a prestar o culto que é devido ao Senhor hoje. Nós dependemos do Senhor para hoje. A outra coisa que se desdobra a partir desse ponto é que a família, essa aliança familiar, ela trinca e se rompe se não for cultivada e cuidada. Todas as coisas que dizem a respeito à aliança precisam ser trabalhadas e cultivadas com muito cuidado. E daí a última aplicação. O que Gênesis 4 está ajudando a gente a compreender é o seguinte, e aí a gente com isso finaliza e prepara para o culto da noite. O que Gênesis 4 traz para nós é que as famílias cristãs subsistem unicamente pela graça. Esse é o ensino de Gênesis 4, que começa a se desenhar aqui e que vai chegar a uma finalização no sermão da noite, não é? A família cristã deve fazer sua essa declaração de Paulo: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. As famílias cristãs são mantidas de pé pela glória de sua graça e pela riqueza da sua graça, como a gente lê em Efésios 1, 6 e 7. Quando aquele seu amigo, aquele seu colega ateu, chega para você e diz assim: rapaz, te peguei agora, você me deu essa Bíblia de presente, e eu olho o que eu encontrei nela aqui, que coisa esquisita. Eu vejo aí esse tal de Abraão, olha a família desse homem, olha bem os filhos de Jacó, olha só a família de Davi. Como é que você vai falar de uma fé dessa, que acontece tanta coisa ruim, tanta coisa estranha dentro das famílias, que não quero essa sua Bíblia, não aceito esse Deus não, que coisa doida é essa? Então é uma boa oportunidade para a gente ajudar essa pessoa a compreender assim: você está começando a entender, a Bíblia não é o registro dos grandes heroísmos e virtudes humanas. A Bíblia é a grande revelação sobre o grande herói da salvação, que é Jesus Cristo, o único perfeito, que veio a esse mundo para dar a sua vida, porque nós somos semelhantes a essas pessoas da Bíblia aí. Então é isso que Gênesis 4 está colocando para a gente. E ao fazer isso, ele está nos ajudando a compreender que Deus é quem nos ajuda, trazendo a sua purificação, a sua santificação, a sua consolação para a vida da nossa família. Deus é que é o nosso restaurador. E se existe necessidade de restauração, Deus é esse restaurador, Deus é o nosso Salvador. Isso significa, em suma, todos nós, nesse domingo em que celebramos aí os 60 anos, nesse mês de celebração de 60 anos, todos nós precisamos de Deus. Todas as nossas famílias, sem exceção, precisam de Deus. A gente precisa reconhecer isso e a gente precisa se colocar na presença de Deus para que nessa celebração desses 60 anos, nossas famílias sejam consagradas e entregues nas mãos desse Deus. Alguém mais está querendo? Ah, sim, pois não? Tem um irmão que gostaria de falar? Pastor, sim. Me corrija aqui, se caso eu esteja equivocado, mas aqui no versículo 7 do capítulo 4 diz o seguinte: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Esse versículo, eu entendo que esse versículo não é um versículo redentor, mas para trazer à tona a malignidade no coração que estava no coração de Caim. Porque eu entendo que Caim era um homem tão maligno, tão perverso, que apenas um caminho era possível ele trilhar, que era o caminho do mal, né? E é correto afirmar isso, que esse versículo não é um versículo redentor, mas para trazer à tona a própria malignidade do coração de Caim? A gente pode entender esse versículo como aquilo que os nossos pais reformadores chamam de chamado externo da palavra de Deus. O que Caim está recebendo é o chamado externo da palavra de Deus. Está tendo um culto aqui, tem um pregador pregando, ele está chamando as pessoas: abandonem os seus maus caminhos, se convertam,
voltem-se para Deus. Isso é o chamado externo da palavra de Deus. O chamado externo é dado a todos. Todos que estão presentes vão ouvir o chamado externo. Aqueles que serão salvos vão ouvir o chamado interno. Então Deus vai pegar essa palavra que é proclamada e vai aplicar no coração, produzindo conversão. O chamado externo é de boa fé, é um chamado ao arrependimento. Ele está falando verdade de Deus, que se o pecador se converter e proceder bem, ele vai ser salvo. Então Caim ouviu esse chamado externo, mas exatamente pela corrupção do seu coração, ele realmente simplesmente não deu ouvidos ao chamado externo. E aquilo que eu falei é uma evidência daqueles que não são eleitos. Essa é uma situação muito comum, acontece todo domingo, quando a palavra é pregada. Sim. Pastor, nesse texto, a gente pensa... É isso mesmo. Isso é bom demais, meu irmão. Muito obrigado. Isso é precioso demais, gente. Aconteceu lá em capítulo 3, depois da queda o homem se esconde, Deus vai até o homem. Onde está? Agora acontece de novo, Caim faz o que faz e Deus chega até Caim procurando o pecador. É assim que Deus faz ao longo da história. Ele vem até nós e ele se revela a nós para comunicar a sua vontade. Essa é uma observação muito preciosa. Obrigado. Eu estou preocupado com o tempo aqui, quero perguntar para o pastor Adriano, porque, sei lá, de repente ele tem um botão aí que ele aperta, eu vou cair aqui, já chegar lá em casa, terminou o tempo, algum dispositivo aí, né? Mas ok. Então nós chegamos nesse ponto, e basicamente nós queremos concluir dizendo isso. Quando olhamos para esse relato, de modo geral, e vemos essas coisas se desdobrando, nós vemos o quanto que o homem deixado para seguir aquilo que está dentro do seu próprio coração, é isso que está acontecendo com essa civilização a partir de Caim. Deus simplesmente deixa que essa civilização siga agora os seus desejos, os seus ímpetos, né, as suas inclinações. E João Calvino dizia isso, ele dizia que a pior coisa que Deus pode fazer com a gente é deixar a gente fazer o que quer. É deixar o nosso coração solto para fazer todas as coisas que forem aparecendo. Ele diz, não, eu vou satisfazer todas as inclinações do coração. O melhor caminho é o caminho de você se colocar diante de Deus em adoração sincera. O melhor caminho é de você dar ouvidos à palavra de Deus. O melhor caminho é esse caminho de você entender o tempo todo que você depende da graça de Deus para que Ele te mantenha em pé hoje, para que Ele sustente a sua família hoje e mantenha a sua família em pé hoje, para que Ele mantenha a igreja firme hoje e para que Ele continue mantendo a igreja firme. O nosso hinário tem um hino lindíssimo, que é o hino 299, Fortalece, mas tinha uma versão antiga desse hino. Eles fizeram muitas modificações nas letras, né, dos hinos do nosso hinário, mas uma das versões antigas desse hino trazia assim: vem, visita a tua igreja, sem a tua graça ela murcha ficará. Acho linda essa versão antiga que foi modificada, né? E é isso que é a vida cristã, é isso que é a vida da família e é isso que é a vida da igreja. Nós precisamos que Deus nos visite com a sua bondade, com a sua misericórdia, com a sua graça. Sem essa graça e sem essa presença de Deus dispensando bênção sobre nós, a nossa vida murcha ficará. A nossa família também. E é assim que muitas igrejas também se tornaram secas, murchas. Mas a minha oração é que Deus possa continuar mantendo a primeira igreja presbiteriana de Taguatinga, uma igreja viva, pujante, uma vida dependente da graça dEle, uma família da fé operosa, que serve ao Senhor de todo coração, que se reúne para cultuar com aquela expectativa. Hoje é tempo de louvar a Deus, né? Hoje é dia do Senhor, hoje é o dia dEle, vamos nos alegrar na presença dEle, que seja uma igreja que possa continuar marcando essa cidade de forma tão positiva como tem feito ao longo dessas décadas, para a glória do nosso Deus. Amém? Nós vamos terminar. Eu queria perguntar se alguém tem uma última palavra, alguma coisa que gostaria de dizer antes da gente fazer a oração. Gostaria de fazer uma oração antes de passar a palavra para o pastor Adriano. Ok, vamos orar então. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que tivemos de estudar a Tua palavra nesse momento. Pedimos que aquilo que vem do Senhor possa ser trazido para o nosso coração e produzir um bom fruto, ó Deus, para o agrado do Senhor e para a bênção do Senhor sobre as nossas vidas e sobre a vida de todo o Teu povo, no nome de Jesus. Amém, Senhor.